E aí, meus amigos, depois de muito tempo resolvi voltar. Como um bom millennial, o YouTube é a minha casa. Mas por que eu decidi voltar? Conversando com alguns amigos, eu percebi que eles tinham algumas dúvidas em relação à teologia, Bíblia e a vida cristã no geral. Então, a minha ideia aqui é tentar simplificar algumas coisas que parecem complicadas demais, compartilhar uma teologia chão de fábrica, sabe? Pezão no chão, compartilhar a fé de uma forma que talvez faça sentido para vocês. E para começar, eu quero responder uma pergunta de caixinha de Instagram. Algo que parece simples, mas é bem complicadinho. Existe céu e inferno? Deus criou o homem para isso, para sofrer no inferno? Eu quero começar respondendo de trás para frente. Existe uma heresia no cristianismo chamada universalismo. É uma crença que diz que se Deus é amor, ele não vai permitir que alguém sofra eternamente. As pessoas vão sofrer por um tempo, depois Deus vai salvá-las. Qual é a ideia aqui? As pessoas condenadas vão lá, pagam a sua pena por um tempo no inferno e depois, antes de destruir tudo, Deus tira essas pessoas de lá e salva todo mundo. Tem uma linha mais extrema que diz que Deus vai redimir até os demônios. Essa é uma visão problemática, complicadíssima demais, porque apela muito pro sentimento. Ah, mas por que Deus faria isso? Só que ela não se sustenta biblicamente. Se todo mundo vai ser salvo de qualquer jeito, então para que serve arrependimento? Para que a fé? Para que evangelho? Para que a cruz? Por que e pelo que Jesus se entregou? Vamos do começo. Deus cria o ser humano para um relacionamento perfeito, eterno consigo mesmo. Só que, deliberadamente, conscientemente, o ser humano escolheu se afastar de Deus ao fazer o que desejava o seu coração. Essa história você conhece. Esse afastamento introduziu no mundo a morte. Não porque Deus impôs à humanidade, mas porque a humanidade, representada em Adão, rejeitou a vida plena que Deus tinha proposto. Ai, mas eu não tenho nada a ver com Adão. Problema seu, isso é tema para outro vídeo. Então, a partir disso, o destino eterno da humanidade passa de vida eterna para condenação eterna. Mas Deus, em sua infinita graça, bondade, misericórdia, amor, benignidade, tudo quanto é adjetivo bom, põe em ação o seu plano de contingência. Ele envia seu Filho Jesus para extirpar a ação mortífera que o pecado tinha sobre a humanidade e trazer a humanidade de volta para o seu estado original. Deus, através de Jesus, apresenta à humanidade um meio de voltar àquilo que ele criara para ser. Ele diz: olha, vocês se afastaram de mim, que sou a fonte de vida, escolhendo um caminho de perdição. Só que eu amo vocês demais para permitir que vocês caminhem para a morte desse jeito. Então, eis aqui o caminho para vocês saírem dessa rota de morte. Então, em Jesus, nós podemos alcançar essa vida antes proposta por Deus, que começa a partir do momento em que aceitamos essa oferta e vai se concretizar no fim dos tempos, quando de fato começará o que a Bíblia chama de eternidade, os novos céus e nova terra. E para aqueles que morrerem em Cristo, os salvos, está reservada a salvação eterna, ou a vida eterna. Um lugar, uma realidade em que a presença de Deus se manifestará plenamente, sem qualquer influência do mal, do pecado. Mas, no entanto, todavia, porém, contudo, Deus precisa exercer justiça, ele não pode negar quem é. Deus é amor, mas também é justo. E não existe amor verdadeiro que não trate o mal com seriedade, com a seriedade que ele deve ser tratado. Se Deus olhasse para o mundo e visse o genocídio, violência, abuso, feminicídio, racismo, opressão, injustiça, e dissesse, ok, tá tudo bem, isso não seria amor, seria indiferença. A justiça de Deus não é o contrário do seu amor. Ela é o amor combatendo tudo que destrói o ser humano. Se ele reserva um lugar bom e maravilhoso para aqueles que o aceitaram, não seria justo se nesse lugar estivessem aqueles que recusaram a vida que ele ofereceu. 2 Pedro 3,9, e assim como alguns outros textos, diz que Deus quer que todos sejam salvos, que ninguém se perca. Só que Deus não vai forçar ninguém a amá-lo e aceitá-lo. E o inferno é, de certa forma, a consequência de uma vida inteira dizendo, eu não quero Deus. E para exercer justiça está reservado um lugar eterno também, para aqueles que morreram na perdição. Um lugar em que a Bíblia chama de inferno, condenação eterna. Um lugar em que as pessoas experimentarão a realidade de uma existência sem a ação benévola de Deus. Um lugar que exala maldade e perversidade. Apesar de a gente viver num mundo mal caído, Deus ainda controla esse mal, ele apazigua o mal. No entanto, essa realidade reservada para aqueles que rejeitaram, não vai haver essa manifestação. Será algo realmente péssimo, terrível, inimaginavelmente terrível.
E infelizmente essa é uma realidade que a gente não tem como correr se a gente fizer uma leitura correta da Bíblia. O inferno é tão real quanto o céu, assim como também é real o plano de Deus para nos tirar desse lugar de perdição eterna. E por isso, se você ainda não se atentou para isso, a Bíblia fala que o tempo de salvação é o dia que se chama hoje. Então, cara, não perde tempo não, diz sim para Jesus logo. Nosso destino por escolha era a morte, a condenação, a perdição eterna, mas o que ele tem pra gente é vida e é vida eterna. Bom, eu espero ter respondido e não ter complicado ainda mais a vida de vocês. Em todo caso, os comentários estão abertos para vocês se expressarem, perguntarem, falarem a opinião de vocês, a ideia de vocês. E eu vou deixar também aqui embaixo o meu Instagram, caso você queira falar de uma forma não pública, para que outras pessoas vejam. Opa, beleza? E a gente se vê na próxima. Tchau!